aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson novamente. Nós vamos dar continuidade a poliedros, tá? Do capítulo 12. Nós já havíamos visto no capítulo 11 poliedros, agora vamos ver poliedros no capítulo 12. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa apostila para poder ver o que a gente traz de poliedros para agora, para esse novo módulo. Vamos lá, vamos começar aqui olhando quais são os objetivos de conhecimento. Então, o que a gente vai aprender nesse capítulo? Vamos aprender a calcular as áreas a partir dos vértices. Vamos aprender o que são poliedros regulares. E também vamos aprender a soma das medidas dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo. Então a gente tem esses três objetivos de conhecimento nesse capítulo, que é o capítulo 12. Bem, vocês já viram o que é um poliedro, já entenderam ali a ideia, né, principalmente de um poliedro euleriano, que a gente tem a fórmula, né, faces mais vértices igual a aresta mais 2. Então, a gente vai trabalhar com a ideia ainda de vértices e faces, tá, para um determinado poliedro. Então, ó, nós já vimos, né, anteriormente, ali, quando a gente falou de vértices e arestas. Então, a gente viu ali uma fórmula que dava justamente a quantidade de arestas através dos vértices, que era 2A, né? É justamente esta fórmula aqui, que é 2A sempre vai ser igual a 3 vezes a quantidade de vértices de uma face triangular, mais 4 vezes a quantidade de vértices de uma face quadrangular, e assim sucessivamente. Então, sempre vai ser, esse somatório sempre vai ser o dobro da quantidade de arestas. Então, supondo que eu tenho um poliedro que tem faces pentagonais e faces hexagonais, né, a gente consegue saber, multiplicando por 5 a quantidade de vértices que a gente tem, no caso, né, de cada face pentagonal, mais somando ali 6 vezes a quantidade de vértices das faces hexagonais, e isso sempre vai ser o dobro da quantidade de arestas. Então, para a gente saber a quantidade de arestas, basta a gente dividir o que a gente achar da quantidade de vértices, e aí a gente tem, dividir por 2 e a gente acha a quantidade de arestas certinho. Tem um exemplo aqui embaixo que ele trabalha justamente isso. Ele traz um poliedro que possui 7 vértices. Tá? Então, é um poliedro convexo que possui 7 vértices. E sabe que desses 5 desses 7 vértices são quadrados. Tá? Então, possuem 4 lados. E 2, né, dos 7 que estavam faltando, no caso, seriam pentágonos. Então, o que a gente vai fazer? Vocês podem observar aqui que a forma aplicada vai ser justamente 2A, ou seja, isso sempre vai ser o dobro de arestas, igual a 4 vezes, quantos quadrados a gente tem nesse caso aqui? São 5, certo? Então a quantidade de arestas, de vértices, desculpa, a quantidade de vértices aqui vão ser para 5 faces quadrangulares. Então vai ser 4, que é justamente a quantidade de lados de um quadrado, vezes 5, para a gente somar todos os vértices envolvidos. Mais 5 vezes a quantidade de vértices que teria essas faces de 5 lados, as faces pentagonais. Então, resolvendo isso, a gente chega que a gente tem 30 vértices. Então, o 30 vértices seria, na verdade, o dobro das arestas, certo? Por que eu não posso utilizar essas arestas todas? Ah, professor, eu não sei por quê. Seriam 30 arestas. Mas, na verdade, muitas das arestas estão contando 2 vezes. Então, como vocês estão contando 2 vezes, assim como os vértices também a gente acaba contando 2 vezes. Então, não são 30 vértices diretamente. Mas ali, nesse caso, a gente tem ali que as arestas não vão ser 30. Por quê? A gente contou certas arestas 2 vezes. Então, é justamente a metade do 30. Então, a gente vai tirar essa duplicidade. Como a gente vai tirar essa duplicidade de vértices, a gente, né, vai ter exatamente a quantidade exata de arestas. Então, a gente vai ter 15 arestas. Não é 30, porque a gente está contando
sempre duplicado. Porque quando eu junto uma face com a outra, essa face vai ter, né, vai pertencer a uma mesma aresta. Então, elas vão dividir uma aresta. Aí, se eu contar só a quantidade de arestas ali, eu vou estar contando uma mesma aresta 2 vezes. Então, para tirar essa duplicidade, eu divido ela por 2. Certo? Como ele quer saber aqui, nesse exemplo, ele está pedindo justamente a quantidade de faces, a única coisa que a gente tem é, a gente tem a quantidade de vértices, que são 7 vértices. A gente tem a quantidade de arestas, que nós já vimos aqui são 15 arestas. E aí a gente pode jogar na nossa fórmula. Né? Eu, pelo menos, decorei assim, Vasco mais Flamengo igual a América mais 2. Né? Então, Vasco mais Flamengo igual a América mais 2, ou seja, vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Substituindo aqui, a gente consegue chegar a um resultado de 10 faces. Então, ó, toda vez que a gente quiser calcular, a gente tem que ter essa ideia. Vamos ver quantas faces quantas faces formam esse poliedro e quais são os tipos de faces desse poliedro. Então, ó, vamos olhar mais essa daqui. Supondo que um poliedro convexo possui 2 ângulos pentagóricos e 8 ângulos tetaédricos e 6 ângulos triédricos, quantas faces possui esse poliedro? Tá. Então, ele está dizendo a gente através dos ângulos quantos vértices nós temos. Por que quantos vértices nós temos? Porque ele fala, eu tenho 2 ângulos pentaédricos. Ou seja, eu tenho 2 vértices, tá, na forma de pentágonos. Então, esses dois ângulos pentaédricos, vamos representar aqui como os vértices de um pentágono. Tenho 8 ângulos tetaédricos. Tá? Então, tetaédricos, né, são figuras de 4 lados. Né? Só lembrar do tetra. É tetra. Então, ó, figuras que possuem ângulos tetaédricos são figuras de 4 lados. Então, eu tenho 8 ângulos de figuras que possuem 4 lados. E, por fim, eu tenho 6 ângulos. Tenho 6 ângulos triédricos. Ou seja, ângulos que formam uma figura de 3 lados. Então, tenho 6 ângulos que formam figuras de 3 lados. Então, agora eu já tenho a quantidade total de vértices, mas também tem a possibilidade de achar a quantidade total de arestas. Como? Aplicando a nossa fórmula, 2A vai ser igual a 3 vezes a quantidade de figuras que possuem 3 vértices, mais 4 vezes a quantidade de figuras que possuem 4 vértices, mais 5 vezes a quantidade de figuras que possuem 5 vértices. Resolvendo tudo, a gente chega a 60. Como eu falei, não vai ser esse o resultado porque há duplicidade. Então, nosso resultado final, de fato, vai ser 30. Por quê? Vai ser 60 divididos por 2 e vai dar 30. A gente está eliminando aquelas duas figuras que a gente está somando 2 vezes. Como eu quero saber a quantidade de faces, eu tenho a quantidade de vértices somando 6 mais 8 mais 2, tá? Que vai dar justamente 16. E também sei a quantidade de arestas que nós já calculamos, que é 30. Então, basta jogar na forma V mais F igual a mais 2 e vocês conseguem um resultado de 16 faces. Então, sabendo a quantidade de vértices, né, que tem uma face, vocês conseguem calcular a quantidade de arestas desse poliedro e conseguem calcular também a quantidade de faces utilizando sempre, né, essa fórmula aqui. Para vocês, quando a gente fala de poliedros, essa fórmula sempre vai ser utilizada, tá? V mais F é igual a A mais 2.
Então essa fórmula a gente nunca vai deixar de utilizar quando a gente fala de poliedro. Muitas das vezes, 80% das questões que falam diretamente de poliedro, né, para os cálculos de poliedro, acabam utilizando essa fórmula aqui. Tá, e o que são poliedros regulares? Poliedros regulares é quando as faces elas são figuras regulares. Ah, e o que são figuras regulares? São figuras que possuem justamente a mesma... Possuem, melhor dizendo, lados congruentes, ângulos congruentes. Ah, mas que figuras são essas? Triângulo equilátero, quadrados, pentágonos regulares, hexágonos regulares. Então, o quadrado é um polígono regular que é mais fácil de visualizar isso. Por quê? Porque a gente vai ter os 4 lados congruentes, ou seja, vão possuir a mesma medida. Os 4 ângulos congruentes vão possuir a mesma medida. Assim como um triângulo equilátero. Possui os 3 lados congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E também possuem os 3 ângulos congruentes, tá? Então, os 3 ângulos os 3 ângulos vão ser de 60 graus. Assim como o quadrado vai ser os 4 ângulos de 90 graus. Então, se eu pego essas figuras para poder justamente formar o meu poliedro, e essas figuras, né, eu só vou usar um tipo de figura para formar o meu poliedro, eu pego, por exemplo, o quadrado e vou formando o meu poliedro. Quando eu olhar, eu terminei o poliedro só com figuras regulares, só com um quadrado. Então, eu tenho um poliedro regular. Tá? Ah, e se eu pegar o triângulo? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o triângulo, vou formando a minha figura, e aí eu tenho um poliedro regular. No caso, a gente utilizou triângulos. Tá? E aí, falar o seguinte, existe apenas 5 tipos de poliedros regulares. Tá? O tetraedro regular, o hexágono regular, cubo, não, hexaedro regular, o cubo, octaedro regular, dodecaedro regular e o icosaedro regular. Essas figuras estão aqui, tá? Essas 5 tipos de poliedros regulares são esses justamente representados aqui. A gente pode ver, então, que cada uma delas possui apenas a sua face possui apenas uma figura plana regular. Ou seja, a gente pode ver que aqui são só quadrados, aqui são só triângulos equiláteros, aqui são só triângulos equiláteros também. Aqui eu tenho pentágonos regulares, aqui eu tenho triângulos equiláteros também e eu consigo formar então essa figura. Então, eu tenho esses 5 possíveis poliedros regulares, tá? Então, aqui a gente vem com algumas especificações. Uma demonstração, existe apenas 5 tipos de poliedros regulares. Então, considerando N a quantidade de lados de cada face, então, sempre maior do que 3, porque, já afinal de contas, esse aqui vai ser o menor, essa pirâmide aqui vai ser o menor de todos. Então, o que a gente vai fazer? O N sempre vai ser sempre maior do que 3. A quantidade de faces continua como F. M, a quantidade de arestas que ocorre em cada vértice. Então, em cada vértice eu vou ter uma quantidade de arestas. V, a quantidade de vértice. A quantidade de arestas é a mesma coisa. E aí nós temos a introdução de uma nova regrinha aqui. Então, para a gente poder calcular, né, essas igualdades todas, a gente tem o seguinte, que a quantidade de faces vezes a quantidade de lados de cada face vai ser igual a 2A. Já eu tenho aqui agora, né, isso também, né, posso tirar dessas regrinhas todas, que a quantidade de vértices vezes a quantidade de arestas que ocorrem em cada vértice, né, que ocorrem a partir de um vértice, a gente tem a quantidade de arestas saindo desse vértice, vai ser igual a 2A. Então, eu posso utilizar essas duas regrinhas aqui para poder resolver também, né, muitos dos meus problemas. Aqui dá, por exemplo, supondo que n é igual a 3, vocês conseguem calcular, né, a quantidade que a gente vai ter, né, aqui para esse caso aqui, a quantidade que a gente vai ter de faces ou de arestas, né, supondo aqui que a gente tenha faces, a gente tem arestas ou faces ou arestas, então a gente consegue aí calcular as medidas desses ângulos.
Isso também, né, justamente nos impõe que o N ou ele vai ser 3, ou ele vai ser 4, ou ele vai ser 5, através dessa demonstração que nós temos aqui. Não necessariamente a gente precisa agora vê-la, né? Como a gente não está em sala de aula, a gente não precisa demonstrá-la nesse exato momento, mas precisa entender que a gente fica preso justamente a essas quantidades de lados de cada face. Então a gente fica aqui meio que nesse dado aqui. E aqui embaixo, nessa tabela, a gente consegue ver justamente isso. Ó. O N sempre vai variar de 3 a 5, 3 a 5, 3 a 5. E aqui a gente vai ver que alguns dados eles são impossíveis de acontecer, que a gente está variando também a quantidade de M, que é justamente a quantidade de arestas que partem de cada vértice. Então a gente consegue aqui calcular o que a gente consegue montar com o poliedro e o que a gente não consegue. Então aqui a gente pode ver ó, que se forem 3 arestas partindo de cada vértice com 3 NE, quantidade de lados de cada face, se eu tenho isso acontecendo, então eu tenho 6 arestas. 3 quantidade de vértices partindo de cada quantidade de arestas partindo de cada face e 4 faces, né? 4 lados de cada face. Aqui eu tenho 12 arestas e assim eu vou. Só que algumas coisas vão ser impossíveis de acontecer. Por exemplo, aqui 4, 4, aqui 4, 5. Aqui nesse caso não irão acontecer, porque a gente não consegue montar um poliedro regular, ou um poliedro que seja desse jeito. Então, ó, a gente tem aqui alguns nomes desses poliedros. O tetraedro, então é um polígono de cada polígono da face, vai ser no caso triângulos equiláteros, vai possuir 4 faces, a quantidade de vértices vão ser 4 e a quantidade de arestas vão ser 6. O hexaedro, a gente tem como polígonos da face quadrados, a quantidade de faces vão ser 6, a quantidade de vértices 8 e a quantidade de arestas 12. O octaedro, vou ter 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Dodecaedro, vão ser octaedro, triângulo equilátero como face, 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. Dodecaedro, pentágono regular, a face dele é um pentágono regular, vão ter 12 faces desse pentágono regular, 20 vértices e 30 arestas. Icosaedro, vão ser triângulos equiláteros, no qual a gente vai ter 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Então, ó, a gente pode ver, né, a gente viu aqui como a quantidade, melhor dizendo, de lados, de faces e de arestas que a gente vai ter para cada um desses poliedros regulares, convexos. E aqui a gente pode ter a demonstração de alguns dele, como que ficaria. Tá? Aqui, de um lado, a gente está vendo ele em aberto, né, como se a gente tivesse cortado ele, aberto ele, tá? Como se fosse uma caixinha de papel. A gente abrisse essa caixinha de papel e desmontasse ele. Assim que a gente juntar todos as arestas, a gente monta esse poliedro de novo. Então a gente tem todos eles, né? Começando pelo tetraedro regular, o hexaedro regular, também conhecido como cubo, né? O octaedro regular, o dodecaedro regular, a gente vê aqui também a formação dele, e por fim o icosaedro regular, a gente também vê aqui toda a formação dele, esse aqui planificado, ele está planificado, ele está aberto. Então essa planificação aqui, se eu juntar todos os vértices dele, melhor, todas as arestas dele, assim, os vértices também diretamente, a gente monta justamente esse icosaedro regular. Então a gente pode observar que são triângulos do qual a gente junta para montar o icosaedro. São pentágonos do qual a gente junta para montar o dodecaedro. Tá? E assim sucessivamente para os outros também. Aqui, então, a gente chega à soma das medidas dos ângulos de todas as faces de um poliedro regular. Tá, mas o que isso quer dizer? Eu vou somar, então, todos os ângulos, tá, de todas as medidas desse poliedro convexo que a gente vai ter. Então, para isso, a gente tem ainda aquela forma, né, quer dizer, uma variação da forma que a gente já conhece. Né? Anteriormente, a gente viu que era 180 vezes a quantidade de lados menos 2. Nesse caso aqui vai ser 360 vezes a quantidade de lados menos 2. Tá?
Então, ó, aqui, justamente, ele fala sobre isso, ele fala sobre a forma anterior que nós tínhamos, que é justamente... lembra-se que a soma das medidas dos ângulos internos de um poliedro convexo qualquer é dada pela soma, vai ser igual a 180 vezes a quantidade de lado menos 2. Já um poliedro vai ser a soma de todos os ângulos, vai ser 360 vezes a quantidade de vértices menos 2. E isso daqui é demonstrado pela nossa formulazinha aqui, ó, tá? A gente pode observar aqui. E também é gerado, porque aqui eu tenho vértice, mas eu também posso gerar aqui algo que vai me dizer próximo da quantidade, né, envolvendo, melhor dizendo, a quantidade de faces, eu posso gerar ali algo em relação à minha soma, que seria justamente isso daqui, tá? Então, eu posso, através disso, chegar a esse resultado, né? Eu chego, essa aqui é a demonstração que eu chego no resultado, mas é algo importante que a gente até pode analisar, também numa coisa que eu não vou demonstrar, mas a gente pode analisar através dessa demonstração aqui, que a gente pode utilizar certos aspectos da demonstração posteriormente, mas, claro, o resultado final nosso aqui é justamente esse daqui, que é a fórmula para a gente calcular a soma, tá, de todos os ângulos de um poliedro. Aqui a gente tem um exemplo, né? O primeiro exemplo ele fala que é um poliedro convexo de 14 arestas e 6 faces, e aí ele pede para determinar a quantidade de vértices desse poliedro. Então, a quantidade de vértices, a gente vai jogar lá na nossa fórmula, Vasco mais Flamengo igual a América mais 2, né? E a gente chega aqui, então, que a quantidade de vértices vai ser igual a 10. E aí, depois ele pede a soma de todas as medidas dos ângulos da face desse poliedro. Então, se a gente já tem a quantidade de vértices, a gente joga na fórmula, né? Vértice menos 2 vezes 360, e chega que a soma de todos os ângulos desse poliedro é justamente 2.880. Então, ó, é toda essa ideia que nós temos de ter sobre poliedro. Certas coisinhas que nos faltam para poder justamente trabalhar o resto de poliedros. Então, a gente pega essas ideias, a gente pega esses macetes, pega essas demonstrações e junta tudo para determinar as figuras, né, poliédricas, figuras espaciais, basicamente. E aí a gente já avança para uma área que a gente vai calcular ali, prisma, pirâmide, e aí superfícies de revolução, tipo um cone, tipo um cilindro. Então, essa ideia de poliedros é o início, é o caminho para a gente poder chegar a essas superfícies de revoluções, a esses poliedros um pouco mais bem trabalhados, do qual a gente consegue diretamente chegar a uma solução com ele. Certo? Então a gente fica por aqui, estudem e até a próxima.